2022 finalmente chegou, 2021 tá logo ali, e eu queria comentar um pouquinho sobre uma das principais leituras que eu fiz, foi um projeto pessoal, e eu vou falar um pouquinho sobre ele com vocês. Olá, eu sou o Glaucio Rocha e você está no Entre Folhas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou comentar sobre uma das minhas experiências de literatura, que foi um projeto de leitura que eu tive em 2021, em que era priorizar leituras que focassem em identidade, em gênero, em raça, para um melhor entendimento de mundo, de realidade. Então eu peguei aqui, separei alguns livros que eu tinha, adquiri outros em promoções e fui montando um cronograma pensando nisso. Eu vou comentar sobre essas leituras com vocês. Eu fui ali na medida do que eu tinha ao alcance, mas assim, foram leituras incríveis. Teve leituras aqui que eu tive que parar para digerir. Tem livros que são bem curtinhos, mas eu li questão de um mês, porque eu não conseguia, era muito forte. E tem de tudo, considerando diversos gatilhos também. Foi uma leitura difícil, mas foi muito válido. Eu sei da importância dessas leituras, eu sei o quanto impacto dessas leituras tiveram na minha vida, e eu queria comentar um pouquinho delas com vocês. O primeiro livro que eu vou comentar com vocês é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É um livro que está sempre nas minhas listas depois que eu li, porque foi assim, um dos livros que eu favoritei, um dos livros que eu vou levar para a vida. E é um livro muito importante porque aqui é o olhar da Carolina, da autora, sobre o mundo, sobre o meio que ela vivia. A gente está falando aqui de 1950, na favela de São Paulo, a favela de Canindé, que hoje inclusive não existe mais, foi desapropriada para se tornar uma via, uma avenida, eu esqueci o nome agora, mas é uma avenida muito importante. E o que impacta nesse livro é acompanhar esse cotidiano da Carolina, que até então seria tão banal, mas quando a gente enxerga através dos olhos dela, e ela foi uma pessoa que sempre gostou de literatura, sempre gostei de ler, apesar dos poucos estudos que ela teve, sabia ler e escrever, e como morador da favela ela registrou ali tudo, todas as vivências dela, e o dia a dia para comer, mesmo, o que ela tinha que trocar, o que ela tinha que vender para conseguir sustentar os filhos, e sem marido, a literatura sempre esteve presente na vida dela. Então há essa conexão e há esse tom de realidade também que é muito importante nessa obra. Há momentos aqui que você fica muito aflito. Às vezes ela tem que deixar de comer para que os filhos comam. Então, assim, é uma leitura bem pesada nesse sentido, mas é um registro muito importante. E é de longe, assim, um dos melhores livros da minha vida. Vale muito a leitura. Outro livro também que eu li em sequência foi Olhos d'Água, que é da Conceição Evaristo, que são um compilado de 12 contos, se não me engano, e o que torna um livro tão único é a escrevivência. A autora, a Conceição Evaristo, ela já morou na favela em Belo Horizonte, ela que foi empregada doméstica, fez magistério, começou a fazer faculdade de letras, e formou-se, depois ela virou mestre, inclusive mestra em literatura brasileira pela PUC e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Então aqui, através dessas experiências, o que ela chama de escrevivência, ela traz contos, personagens fictícios, personagens tão fortes e majoritariamente mulheres, tem nomes ali carregados de identidade, como a Ana da Venga, a do Zucarenza, a Luamanda, a Zaita. Assim, eu li esse livro de forma pausada, porque você não consegue ler. Consegue, na verdade, mas eu parei para digerir, porque cada conto desse é de uma força tremenda. Então, eu acabei me propondo ler um por dia, e engraçado que assim, os menores contos, eram os contos que mais me destruíam. Tem um conto aqui que é uma página, se não me engano, eu demorei dias para digerir. Então, é uma literatura muito, muito interessante, é uma literatura muito forte, e com certeza vai marcar a sua vida, vai marcar a sua visão de mundo também, porque ela transforma esse cotidiano, mais próximo da gente, porque às vezes a gente tende a não enxergar determinadas coisas, ou já está tão banalizado que a gente acaba deixando passar. Então,
é um relato aqui muito interessante nesse sentido mesmo, para abrir os nossos olhos. O próximo livro não foi tão diferente também da leitura, que é 12 anos de escravidão, do Solomon Northup, que é um ex-escravizado, né, que ele vai escrever também ali a perspectiva dele sobre a escravidão, né? Então, esses 3 autores que eu trouxe até agora, eles escreveram ali um pouco de si na história deles. Aqui na história do Solomon, ela é uma história real. Então, ele vai narrar essa saga dele quando ele veio de família liberta, né? Que era escravizada, que foi liberta. Ele, como escravo liberto, nunca havia conhecido a escravidão até então, né? Até um determinado momento que ele é pego numa teia de um mercado, em um mercado ilegal, né? Onde que os escravizados são postos à venda, né? Até mesmo aqueles que foram libertos, não havia garantia de que essa liberdade duraria a vida toda. Se caísse algum esquema, então ele foi uma dessas pessoas. Então ele sai da América do Norte, né? E é levado para a América do Sul, lá para uma fazenda de algodão. O que torna o livro tão interessante é que ele relata, né, nessa perspectiva de quem que passou por essas atrocidades e destaca, né, o dia a dia da fazenda de algodão, do escravizado na fazenda de algodão, que inclusive é muito forte. Então eu demorei 1 mês para ler esse livro. 1 mês lendo esse livro, processando e tentando digerir, porque é muita coisa, é muita perversidade, é muita crueldade. E a gente vê esse outro lado, né? Toda essa barbárie em que os corpos negros são postos não menos do que um objeto. Então é um livro muito forte. O próximo livro também tem acontecimentos ali em uma fazenda de algodão, né? Que é o The Underground Railroad, Os Caminhos do Coração, do Colson Whitehead. E é um livro bem forte também, é um livro que também me fez pausar várias vezes por causa da violência, da brutalidade que tem aqui, porque tenta retratar, né? É um livro fictício, mas o autor tentou construir, através de pesquisas, essa realidade. Né? Aqui a gente tem uma fazenda de algodão também, e a personagem dessa vez é uma protagonista, né? É a Cora, é uma jovem que é sozinha, né, na fazenda. Ela não tem a mãe chegou a fugir, a avó morreu, e ela é uma das párias, né, que uma das coisas que o livro mostra também, que esse sistema escravocrata consegue individualizar até mesmo os corpos negros, né, as comunidades ali. Então ela é vista como uma pária até pelos seus. Então é muito interessante, e o livro vai além, porque esse livro acaba mostrando como que é esse cenário, né? Aqui é 1930, então a gente vai ver esse cenário de escravidão, não só na fazenda, mas também fora, porque ela vai tentar fugir. E nessa fuga, né, uma das coisas que acaba incentivando é descobrir o paradeiro da mãe que fugiu, né, e que deixou ela criança aos cuidados da avó. E ali ela vai andando pelas regiões, né, esses trilhos subterrâneos em que trens ocultos passavam para ajudar os escravos em fuga, né? E é uma construção bem interessante, porque a gente vai vendo ela passando pelos Estados Unidos, pelos estados, né? E vendo como que é a escravidão e como que são as pessoas que ela encontra no decorrer do caminho dela. E o tempo todo ela está no limite, né, do perigo, e a gente nunca sabe o que vai acontecer, então é muito interessante. É um livro bem pesado também, né? Vale a lida, inclusive ganhou uma adaptação, né? Um seriado. Vou deixar o cartaz para vocês aqui. E nessa trajetória dela, né, ela vai encontrar pessoas que ajudam, pessoas que são totalmente aversas. A gente vai ver até mesmo no norte, né, que seriam ali os estados que aceitariam, né, os corpos negros de uma forma mais aberta, que até isso tem cláusulas. Não é bem assim como a gente imagina, porque eles são postos em situações assim. Às vezes eles não estão nem cientes, né, da situação que ele é posto ali, mas em vista da condição que ele estava, né, do corpo negro, então como escravo, né, como escravizados, eles acabam ou não percebendo ou não tendo muita opção. Então é muito interessante acompanhar isso, acompanhar a história da Cora, né, os monstros da Cora, e se ela vai encontrar a mãe, se ela vai conseguir fugir, propriamente dito.
Então, assim, é um livro bem interessante também. Outro, a gente já avança um pouquinho. Todos os livros aqui até então segue uma cronologia de alguma forma, né? Esse aqui já é 20 anos depois, é 1950. E aqui a gente tem como protagonista uma criança. E é nesse olhar da criança sobre o mundo, uma criança branca, que a gente vai ver a questão do racismo, né? Aqui acontece um crime nessa cidade, né? Acontece um crime que o acusado é um homem negro. E o pai da Scott, né, que é a nossa protagonista, que ela é muito inventiva, ela é muito interessante, é uma personagem muito cativante. Os personagens desse livro, de forma geral, são bem cativantes. E ela se destaca muito. E a autora consegue escrever, né, a Harper Lee, consegue escrever de forma muito primorosa essa questão da infância e de como que ela está vendo a realidade dela, né? E o pai dela é um advogado e ele acaba pegando o caso desse homem negro acusado para defender esse homem negro, né? Então a gente vai ver ali a cidade toda transformada em decorrência dessa situação, desse crime, né? E vai ter o julgamento e as pessoas vão começar a torcer o nariz para ela, para a família, né? Porque são pessoas brancas, né? E ali estão defendendo um negro, né? Acusado de algo muito forte. Então é muito interessante isso. A gente vê também a transformação da Scott, né? O crescimento dela, do irmão dela e as marcas, né, dessa escravidão, né, mesmo depois da Guerra Civil e como que isso implica, né, aqui até hoje na vida dos corpos negros. E assim se tornou um dos livros favoritos para mim, né, da vida. Indico muito, foi uma ótima leitura, né, foi uma ótima surpresa em 2021. Por eu ter gostado do livro, eu quis logo encaixar uma sequência, que é a continuação desse livro, né? Que é Vá, Coloque em Vigia. E aqui a cidade também começa a tomar forma. As pessoas começam a tomar mais forma. Ela que ficou afastada, né, da família, ela foi morar em cidade grande por vários anos. Depois resolve voltar para algum tempo de férias, né? Encontra seu pai muito debilitado de saúde. E ali a gente vai reencontrar personagens cativantes. Outros não tantos, outros que eram, a gente fica... Oi? Eu não fiquei muito surpreso com os acontecimentos aqui, porque tinha determinadas coisas que eu já imaginava quando eu li esse O Sol para Todos, né? Então, assim, ok. É válido pra gente ver a questão dos corpos negros ainda, né? 20 anos depois, e como que estaria, né, esses Estados Unidos aqui nesse período, como que interfere na vida dos negros, como que os brancos estão se portando em relação a isso. Então é muito interessante ver isso. E a gente acaba surpreendido também, porque a gente vai ver na cidade ali que a cidade ganha forma, né? E é interessante nesse sentido. Mas perde-se muito da narrativa, perde-se muito do brilho da protagonista. Talvez isso seja pelo fato, porque a autora aqui, quando esse livro foi lançado, a autora tinha falecido, né? E houve-se uma polêmica em relação a isso, porque até então acredita-se que eram manuscritos que ela tinha deixado que foram reunidos nesse livro. E para vocês terem uma ideia, esse livro, ele assim, chega a ter muitos problemas. Muita coisa me incomodou. Eu até observei que tinha consequências de alguns atos, de algumas situações que não estavam certas aqui, né? Então eu achei assim, bem contraditório. Achei válida a leitura, né? Porque eu queria finalizar esse ciclo e também porque mostra ainda como que é essa questão do racismo, né? Após alguns anos. E seguindo essa linha de pensamento, né, de corpos negros, da negritude ao redor do mundo e como que conversa essa questão do racismo, eu escolhi Hibisco Roxo, da Chimamanda, né, porque vai falar justamente sobre a questão da colonização branca, né, nesse território, que aqui a gente está falando da Nigéria, e a gente vai ver como que impacta, né, nas tradições e como que cria-se novas tradições em decorrência disso. E como exemplo, a gente tem a família da Kimberly, nossa protagonista, que aqui ela faz parte de uma família abastada na Nigéria, né? O pai dela é muito altruísta, ele faz muitos projetos, né, para ajudar a população ali daquela cidade,
E em casa, em contrapartida, ele é muito perverso, ele é muito rígido. E, assim, é um livro que eu esperava muito dele, realmente minhas expectativas foram preenchidas, porque a narrativa da Chimamanda, ela prende muito, é uma narrativa muito fluida, poética, sutil e brutal ao mesmo tempo, porque ela está escrevendo ali do cotidiano, de coisas banais, mas ela consegue colocar ali um sentimento sobre isso. E assim, eu esperava muito desse livro, eu tinha muitas expectativas boas e foram totalmente preenchidas, porque a narrativa da Chimamanda é muito boa. Então aqui a gente tem esse conflito, né, pela tradição, né, e as novas tradições que são importadas, né, que vêm desses colonizadores. O pai da nossa protagonista, ele foi um dos que foram convertidos para o catolicismo, né, e ele é um pai muito rígido em casa. Né? Não apenas pela questão da religião, mas pela cobrança, e ele usa violência. É extremamente delicada essa questão, é muito forte. Tem gatilhos em relação a isso, então é muito importante ter isso em mente. Inclusive, atrás, na quarta folha aqui, já tem, eles transcreveram uma página do livro que tem um gatilho muito forte aqui. E esse livro, inclusive, eu favoritei. É um dos melhores do ano para mim. Foi um livro muito forte, nada que é desperdiçado. A Chimamanda, em todo o diálogo, em todas as situações, é uma construção muito bem feita e é muito interessante de acompanhar essa imersão que a gente vê. E serve também como um abrir de olhos, né? No final das contas, com essa experiência que eu tive, foi uma experiência muito transformadora, eu aprendi muito com todos esses livros. Então eu achei importante trazer para vocês essa minha experiência. Quem me acompanha pelo Instagram acabou conhecendo muito também sobre esses livros, porque eu sempre estava trazendo os stories, falando em resenhas. Inclusive, se você não conhece meu Instagram, eu vou deixar aqui para você. Para que você visite, né? De repente você goste, fique por lá e me segue por lá, eu vou agradecer muito. Queria também agradecer você que está me acompanhando, que ficou até o final. Por favor, não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.